Oi, quarto ano, tudo bem? Eu estou aqui observando estas lindas imagens. Veja, você não vê nenhuma escrita, certo? Nada explicando. No entanto, a própria imagem tem muito a nos falar. Hoje, nós iremos trabalhar a ciência e o ambiente. É importante preservar. Fala aí galera, tudo bom? Tranquilo? Na paz? De boa? Então, prepara aí, fique esperto e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é preciso amar. E o texto bíblico está lá em João, no capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: E nisso todos conhecerão vocês como os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O Arthur nunca tinha visto o pai tão chateado quanto naquele dia, mas vamos entender o porquê. O Arthur e a família tinham se organizado para chamar um grupo de amigos para irem na casa deles para estudarem a Bíblia. Afinal de contas, eles amavam a Cristo e eles sabiam que haviam outras pessoas que também amavam a Cristo. E aí tudo tinha sido planejado. Por quê? Porque algumas pessoas dali não conheciam Jesus. Então existem dois grupos, os que conheciam Jesus e os que não conheciam Jesus. É mesmo, é? E detalhe é que em um desses grupos tinha Sabrina, e Sabrina não tinha muita noção com relação a Jesus, pouco tinha ouvido falar sobre ele, e ela tinha muitas dúvidas com relação a tudo aquilo que estava sendo estudado. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O Arthur tinha decidido estudar sobre o livro de Romanos, e o livro de Romanos é um livro extremamente profundo, mas a galera estava lá conversando sobre o assunto, quando de repente a Sabrina fez a seguinte pergunta: Gente, vocês podem me explicar melhor quem é esse Paulo que vocês tanto falam? Imediatamente, algumas pessoas começaram a rir da Sabrina, e quem riu da Sabrina fazia parte do grupo que conhecia Jesus. O Arthur e a família ficaram devastados e a Sabrina extremamente envergonhada. O Arthur, juntamente com seu pai, começaram ali a conversar e tentar explicar um pouquinho mais sobre quem era Paulo, mas logo em seguida fizeram uma pausa com um momento de lanche e logo em seguida continuariam. O Arthur foi até a Sabrina perguntar se ela realmente não conhecia Paulo e por quê, como que era um pouquinho sobre isso. E ela explicou que ela nunca tinha tido contato com o cristianismo, a família dela não era cristã, não ia a nenhuma denominação cristã, então simplesmente viviam a vida normal. Entendeu, mano? O pai do Arthur foi conversar com a galera que tinha rido da Sabrina para explicar que não valia tanto a pena fazer isso, porque a gente não estaria dando tão bom testemunho. O que o Arthur ficou chateado mesmo, de verdade, é que quem estava rindo dizia amar Jesus. Só que isso não é uma atitude de quem ama Jesus. Na verdade, quem se relaciona com Deus, quem vive algum tipo de denominação, não deveria fazer essas coisas. Não deveria partir para a zoeira das pessoas ou diminuir aos outros. Só que infelizmente ainda acontece muito disso. Você é maluco, Everton? Não é assim não! Hoje vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente refletir como que a gente está fazendo ou o que a gente está vivendo. Se a gente ama Jesus, a gente está realmente tentando mostrar Jesus aos outros? Bom, enquanto você pensa um pouco mais, vamos de informação? O livro de Romanos, na verdade, é uma carta. Existem 22 cartas em forma de livros na Bíblia e a maioria delas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Terminado o intervalo, a galera se reuniu e quem tinha rido passou a pedir desculpas justamente porque entendeu a função de apresentar Jesus. Mas hoje, você e eu, temos feito isso ou realmente temos mostrado Jesus como deveríamos mostrar? A gente precisa entender que somos chamados para sermos luz a todos os povos. Ora comigo pedindo a ajuda de Deus para isso? Deus, ajuda-nos hoje a realmente sermos luzes, a vivermos aquilo que o Senhor quer para nós e para mostrarmos o seu amor, a sua graça para outras pessoas, porque somos chamados a amarmos uns aos outros. Assim, as pessoas vão saber que somos seguidores do Senhor. A gente ora agora em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera! Que Deus abençoe muito! Pare um pouquinho, se concentre e observe esta imagem. Veja cada detalhe. Observe as cores. Observe os elementos presentes nesta imagem. Observe o que está acontecendo. Observou? Levantando hipóteses. Já analisamos esta imagem, certo? O que está acontecendo na cena? Isso! Nós podemos observar
um grupo de homens, de lenhadores, que estão derrubando e queimando a mata. Aqui eu consigo ver só um, mas para realizar esse trabalho, com certeza é um grupo de homens. E nós podemos observar também os animais, fugindo assustados. Quem será prejudicado pela atitude desses homens? E por quê? As pessoas serão prejudicadas, os animais, o meio ambiente, pois a destruição ambiental prejudica a todos e nós, seres humanos, precisamos preservar. Isso mesmo. Que medidas devemos tomar para não destruir o ambiente em que vivemos? O que você acha? Bom, primeiro, não provocar queimadas, descartar o lixo de maneira correta, não desperdiçar os recursos naturais. Isso mesmo, precisamos preservar, precisamos fazer o nosso melhor para que o nosso ambiente seja preservado. Página 162. Ambiente. O que é o ambiente? É o conjunto de elementos que possibilita a existência da vida. Sim, é nele que os seres vivos encontram alimento, abrigo e todas as coisas que necessitam para viver. Cada espécie vive em um ambiente específico, como por exemplo, há animais bem adaptados à vida em regiões muito frias e outros vivem melhor em ambientes com temperaturas mais altas. Entre todos os seres vivos, o ser humano é o que consegue se adaptar ao maior número de ambientes. Isso mesmo, ele modifica os espaços naturais para ter as suas necessidades atendidas. As pessoas são capazes de viver como, por exemplo, nesses lugares aqui na imagem. No frio, no calor, na montanha, ao nível do mar, na cidade, na fazenda. Veja que todos esses ambientes passaram por modificações realizadas pelo homem e assim ele se adapta a viver naquele lugar. É muito interessante saber que o homem tem essa capacidade de fazer essa alteração no espaço em que vive. Mas ao mesmo tempo, ele também utiliza os recursos naturais. Veja só o que tem acontecido. Os diversos componentes da natureza, como o ar, a água, o solo, as árvores, o sol e o petróleo, entre outros, são chamados de recursos naturais. Eles contribuem tanto para o bem-estar como para o desenvolvimento da sociedade e são fundamentais para a manutenção da vida na Terra para todos os seres viventes. Por muitos e muitos anos, tais elementos foram explorados descontroladamente. O uso descontrolado ocasionou graves problemas, isso mesmo. Com o desperdício de recursos e a poluição da água, do ar e do solo, como podemos observar nessas imagens, a utilização consciente desses preciosos bens naturais é fundamental para a saúde e a qualidade de vida de todas as pessoas. Aqui você pode observar um fiscal do IBAMA observando a área desmatada lá no estado do Pará. E nesta imagem, nós temos um trecho poluído do rio Tietê, que fica no estado de São Paulo. Ações humanas que não têm contribuído com o meio ambiente e não têm realizado o devido uso correto dos recursos naturais. Página 166. Vimos anteriormente que o ar, a água, as árvores, o solo, o sol e o petróleo são recursos naturais. Vamos agora pensar um pouquinho sobre o ambiente aéreo.
Isso mesmo. Observe aqui este balão de fala. O que aconteceria se o ar acabasse ou parássemos de respirar? O ar atmosférico é indispensável, pois fornece o gás oxigênio para a respiração do homem, isso mesmo, dos animais e das plantas. É do ar que os vegetais retiram o gás carbônico necessário para que eles produzam o próprio alimento. O ar está presente nos mais variados lugares: no solo, na água, nos vegetais, dentro de objetos e muitos outros. Você pode observar aqui cada lugar onde nós podemos encontrar o ar. O solo, ó, na água. Olha a plantinha aqui. Gás carbônico e liberando o oxigênio. E dentro da bola, você também está vendo que o menino está inflando, ou seja, enchendo de ar. Infelizmente, mesmo sabendo que o ar é extremamente precioso e necessário para todos os seres vivos, apesar de saber que o ar é puro e é muito importante para a vida, o ser humano utiliza máquinas, equipamentos e substâncias que contribuem para a poluição do ar. Não é fácil, né? Veja que nesta imagem, que está também na página 166, nós temos aqui carros liberando gás, pessoas fumando, veja só, poluindo o ambiente também, o ar, ó, empresas, indústrias queimadas. Precisamos preservar. Você é o cientista, página 167. Existe ar no solo? Nós já vimos que existe, mas confira você na prática. Leia todas as informações, o passo a passo, e realize a página 167. Estamos falando do meio ambiente. Já conversamos sobre o ambiente terrestre, o ambiente aéreo e agora o ambiente aquático. Aproximadamente 70% do planeta é coberto pelos oceanos. A maior parte do planeta Terra é coberta por água, isso mesmo. E apesar disso, há pouca água potável, ou seja, própria para o consumo. Se é água dos oceanos, a água é salgada. Você sabia? A água é um componente ambiental extremamente necessário para a sobrevivência de todos os seres vivos? Sim, nós bebemos, utilizamos a água para nossa higiene, no preparo de alimentos, na lavagem de nossas roupas e muitas outras atividades, como você pode observar no exemplo aqui abaixo, aí no seu livro, na página 168. Nós temos aqui, olha, a quantidade de volume de água para a geração de energia, a irrigação, esportes aquáticos. O nosso corpo, por exemplo, ele compõe aproximadamente 60% de água. Isso mesmo. E em nossas atividades do dia a dia, nós utilizamos essa água presente. Por isso é importante repor essa água bebendo e até mesmo ingerindo este líquido através de sucos, de frutas e de alimentos que contêm líquidos. E a orientação é que nós possamos manter o nosso corpo saudável. É recomendado que nós possamos beber 6 a 8 copos de água por dia. Isso mesmo. Dá aproximadamente 1,5 litro a 2 litros de água por dia. O nosso corpo precisa de água por dentro e por fora. Página 169.
água potável e água não potável. Você sabia? A água própria para o consumo, ou seja, que pode ser usada sem risco de transmissão de doenças, é considerada potável. Nem sempre a água que está aparentemente limpa pode ser consumida, pois é possível que nela existam micro-organismos que fazem mal ao nosso corpo. Dessa forma, é muito importante conhecer a procedência da água antes de ingeri-la. Outra dica fundamental: antes de consumir a água, devemos sempre filtrar ou fervê-la. Fica a dica! No início da aula, nós observamos uma imagem que retratava o ambiente terrestre. Agora vamos falar um pouquinho mais deste ambiente. Abra seu módulo na página 170. Além de nos servir de base para pisar, o solo fornece os nutrientes necessários para que as plantas cresçam e se desenvolvam. O solo é um componente ambiental muito importante, pois oferece aos seres humanos vários recursos naturais. Dele são extraídos matérias-primas para produzir produtos e muitos produtos, como por exemplo, o barro para fazer tijolos, a argila para fins medicinais, o alumínio para utensílios domésticos, entre outros. Ao longo do tempo, o solo vem sendo profundamente danificado por algumas ações humanas. Repito, ações humanas, infelizmente. E são elas: as queimadas, o desmatamento excessivo, a constante extração de metais e pedras preciosas e o depósito de lixo em locais impróprios. Isso mesmo. Veja o que acontece quando o homem deposita o lixo em um local impróprio. Quando os resíduos são deixados em lixões a céu aberto, ficando ali até apodrecer, ou são enterrados em um solo onde não tenha sido isolado, causa a poluição do solo e provoca o quê? A poluição da água. Isso porque no momento em que a chuva cai sobre o solo, a água arrasta boa parte daquela sujeira, isso mesmo, e vai direto para os rios. O que resta se infiltra na terra e contamina os lençóis d'água, ou seja, os lençóis subterrâneos, quando os resíduos são deixados em lixões a céu aberto. O que é resíduos? Resíduos, restos de materiais ou produtos que, por serem inutilizáveis, tornam-se lixo. Vamos entender melhor. Observe a imagem que também está na página 170. Aqui nós temos um lixão a céu aberto. Podemos observar os urubus e outros animais que se alimentam desse lixo. Aqui você pode observar que a poluição ela é tanto aérea como terrestre. Olha, e aqui é o lençol d'água subterrâneo. E aqui é o churume. O que é esse churume? O churume, como você tem aqui destaque, é a mistura de água e resto de lixo decomposto. Nada agradável. Nos terrenos sanitários, são depositados os resíduos sólidos procedentes de residências, de hospitais, construções e indústrias. Nesses locais é colocada uma base impermeável de polietileno, sobre o qual o lixo é posto. Tal cuidado evita a contaminação do solo e da água pelo churume, que, por seu grande poder poluidor, deve ser tratado ou reciclado. Veja como esta base impermeável é extremamente importante para que não aconteça isso. Quando nós observamos aqui, se a chuva cair
o que acontece? O churume vai penetrar a terra e vai chegar até o lençol d'água. Da mesma forma, esse mau cheiro também vai estar liberado no ar, no ambiente aéreo. Vamos conhecer como deve ser o aterro sanitário. No interior do aterro sanitário deve existir um sistema de drenagem de gases. Esse processo é feito por meio de tubos, a fim de que, posteriormente, os gases coletados sejam queimados ou submetidos a um processo de beneficiamento. O que é esse beneficiamento? É o processo por meio do qual o lixo é separado de materiais que podem ser reaproveitados na atividade industrial. E aqui na imagem nós podemos observar o aterro sanitário. Não há urubus, outros animais, nem mau cheiro. Aqui nós vemos a cobertura diária, o próprio lixo, a captação e queima de gases metano, olha só. Nós temos o tratamento do churume. Aqui nós temos a estação de tratamento de esgoto, seleção com manta de PVT e argila para não haver infiltração. E você observa que o solo é protegido. Não há contaminação de lençóis d'água subterrâneo. Este é o correto. Deveria ter um aterro sanitário em todas as cidades, mas infelizmente em alguns lugares não existe essa realidade. Você sabia? As queimadas e o desmatamento enfraquecem o solo, isso mesmo, pois destrói as plantas e suas raízes, que ajudam a proteger contra a erosão. Um processo que ocorre em locais com o solo fraco e vulnerável. Quando chove, a água leva consigo a terra, podendo ocasionar o aparecimento de buracos e deslizamento de encostas, entre outras situações, como você pode observar nesta imagem e nesta outra aqui. E você ainda pode observar que aqui tudo indica que é uma passagem de pessoas, ou quem sabe era uma rua, né? Porque, ó, quando eu observo essas madeiras, significa que alguém está passando por aqui. Que situação! Página 172, um desafio para você. Erosão em diferentes tipos de solo. Você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Não é difícil, super fácil. E você vai conseguir observar esta erosão conforme nós vimos na imagem. E aqui você pode observar também alguns tipos de solo. Agora é com você. Você vai voltar lá na página 162, que nós temos a primeira pergunta, e vai responder todas as perguntas referente ao capítulo que acabamos de estudar. A ciência e o ambiente é importante preservar. Na nossa aula Zoom, nós estaremos corrigindo cada questão. Precisamos preservar o meio ambiente e juntos podemos fazer a nossa parte. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.